Olá, estaremos resolvendo uma questão de binômio de Newton que caiu no vestibular de 2001, no exame específico da UERJ. Então, se liga aí. Questão 17. Na potência acima, n é um número natural menor do que 100. Determine o maior valor de n, de modo que o desenvolvimento dessa potência tenha um termo independente de x. Toda vez que a gente fala de binômio de Newton, é sempre interessante a gente lembrar do triângulo de Pascal. Eu coloquei aqui o triângulo de Pascal e ele tem a seguinte lei de formação. Ele sempre começa com 1 e termina com 1. Cada linha tem um elemento a mais do que sua linha anterior. E ele tem uma lei de formação também bem interessante. Então acompanha aqui. Linha 0 só tem um elemento 1. A linha 1 tem 1 e termina em 1, tem que ter um elemento a mais e só pode ser 1. A linha 2 começa com 1. Esse elemento aqui é obtido com a soma desses dois aqui de cima. E aí eu tenho mais um único elemento que é o 1. A linha 3 começa com 1. Esse 3 aqui é a soma desses dois elementos. Esse 3 aqui é a soma desses dois elementos. E aí termina em 1. E assim por diante a gente continua a construção desse triângulo. Uma outra forma de nós encararmos esse triângulo é escrevê-lo aí na forma que a gente chama de forma binomial. Como é que é isso? Olha, essa forma aqui nada mais é que o cálculo de uma combinação. Essa fórmula tem o mesmo significado da combinação de n elementos tomados P a P. Quer dizer, n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. O interessante dessa linha, dessa escrita, aliás, é que ele nos mostra a linha do elemento e a coluna que ele está. Então, repara que aqui eu tenho um elemento que está na linha 0, coluna 0, e se eu calcular isso, vai dar 1. Tá? Aqui eu tenho um elemento que está na linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1. Linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, e assim sucessivamente. Se eu substituir esses valores aqui, eu vou encontrar os números que estão ali. Por que é interessante a gente saber essa ideia aqui? Ora, porque o binômio de Newton, né, as parcelas que aparecem na expansão, elas sempre terão essa formatação aqui. Vou ter n sobre p, a elevado a n menos p, esse a é o primeiro termo aqui do binômio, e o b é o segundo termo do binômio, elevado a p. Então, por exemplo, quando você pensa lá no exemplo mais simples, que seria o a mais b ao quadrado, que é mais famoso, lá que você aprende lá no ensino fundamental, a mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que eu tenho aqui, os termos que aparecem, os coeficientes que eu tenho aparecendo aqui, nada mais é, ó, esses coeficientes são a segunda linha do meu triângulo de Pascal. Se eu fizer a mais b ao cubo, os coeficientes que irão aparecer serão esses, ó, 1, 3, 3 e 1. Se eu fizer a mais b elevado a 1, só aparece 1 e 1. E a mais b elevado a 0 vai dar 1. Qualquer coisa elevada a 0 aí, eu sempre tenho o resultado como 1, né? Diferenciando aí de 0 elevado a 0, que aí seria uma outra conversa. Mas aqui, olha só, esses termos, olha como tem a relação o binômio de Newton e o triângulo de Pascal. Esse 1 nada mais é do que eu ter 2, 0, tá? Elevado a, segundo o meu binômio, eu tenho ali 2 menos 0 vezes b elevado a 0. E aí isso aqui dá 1, a gente não escreve. Mais 2, 1, a elevado a 2 menos 1 vezes b elevado a 1. E aí repara que aqui isso vai dar 2. É só a gente fazer a analogia com o triângulo. Isso aqui vai dar 2 menos 1, que dá 1, é o a elevado a 1. E b elevado a 1 está aqui também, né? O próximo elemento, você tem 2, 2. E aí eu tenho a elevado a 2 menos 2 vezes b elevado a 2. Isso aqui é 0. A elevado a 0 a gente não escreveu, não precisa.
b elevado ao quadrado. Então, para qualquer desenvolvimento que você tenha, a ideia é essa. Se eu tivesse na terceira linha, se eu tivesse querendo calcular a mais b ao cubo, T3, 0, aí esses elementos aqui, 3, 1, 3, 2, e vou ter mais um elemento que é o 3, 3. Tá? Então, essa é a ideia para a gente transferir do triângulo de Pascal para o binômio de Newton. O problema fala em termo independente. O que é termo independente? Quando você fazer uma expansão, e aí você tem x ou uma outra letrinha aí, o termo independente é aquele que não sofre influência dessa letrinha. Vamos pegar um exemplo também simples. Pensa em x mais 3 ao quadrado. Isso aqui é x ao quadrado mais 6x mais 9. O meu mais 9, esse 9 aqui, é o meu termo independente. Por quê? Independente dos valores de x que eu atribua a essa expressão, com ele não acontece nada. Então, o termo independente, ele é o x elevado a zero, né? Se reparar, ele precisa escrever x elevado a zero, que vai dar 1, mas o termo independente é esse que não sofre influência dos valores de x que sejam aplicados aí, ou aplicados ao problema. Para a nossa questão, a gente quer saber qual o n que a gente tem que ter aqui, menor do que 100, para que exista termo independente na expansão aí desse binômio. Tá? Antes de começar a fazer, eu vou escrever esse binômio de uma outra forma. Tá? Vou passar esse x elevado a 5 para cima. Eu prefiro trabalhar assim. Tá? Então, aquela expressão ali, ela é x mais, se eu passar para cima, o expoente fica negativo, x elevado a menos 5 elevado a n. Se eu quero determinar o termo independente, eu quero saber qual o valor aí acompanhado aí do x elevado a zero. Né? Só que, na verdade, eu não vou precisar determinar que valor é esse, não é isso que ele pede para gente. Tá? Ele quer saber uma existência. Qual o menor n, quer dizer, o meu maior n, menor do que 100 que eu tenho que ter, para que exista, né, eu garanta a existência do termo independente. Então vamos lá. Usando o nosso binômio de Newton, o que eu vou ter? NP vezes o meu A aqui agora é x elevado a n menos p, a diferença, vezes x elevado a menos 5, isso vai ser elevado a p. E eu quero saber aí qual o n que eu tenho que ter para que exista um termo com x elevado a zero. Bom, o que eu tenho que resolver está aqui, né? A comparação desses dois caras ali, da igualdade. Aqui é um número e aqui eu tenho que ver qual a condição, né, que eu tenho que ter para que esse n seja um número aí que garanta a existência do termo independente. Então eu quero que isso seja igual a isso. Então, escrevendo o que eu acabei de falar, x elevado a n menos p, vezes x elevado a, isso aqui eu vou multiplicar, menos 5p, tem que ser igual a x elevado a zero. Propriedade de potenciação. Mesma base, somos expoentes. Então eu tenho x elevado a n, quando eu somo esses dois dá menos 6p. Tem que ser igual a x elevado a zero. Para eu garantir essa igualdade, o que acontece na base tem que ser igual ao que acontece no expoente. Ou seja, n menos 6p tem que ser igual a zero. Ou seja, n tem que ser 6p. Tá? Então, eu tenho que garantir aqui qual a existência aí do n menor do que 100 para que isso aqui seja verdadeiro. Vou dar uma arrumada aqui só para fazer algumas observações, mas o p, que também é um número natural, né? Na expansão ele também tem que ser um número natural, tem que ser igual a n dividido por 6. Né? Passei dividindo, o p ficou isolado. Para isso aqui ser natural, isso aqui também tem que ser um número natural, que dividido por 6, de resto zero. Bom, esse meu n é um número menor do que 100. Se você tentar dividir 100 por 6, a gente vai achar aqui 1, sobra 4, 6, restam 4. Quando eu faço 100 menos 4, vai dar 96. Logo, meu n tem que ser 96 para que esse resultado aqui dê um número natural.
E aí eu encontrei o N que eu queria, né? O meu N tem que ser 96. Então, se o meu N for 96, eu garanto a existência aí de termo independente para a expressão, tá? Repara que ele nem pediu no problema o valor de P, mas teria como determinar, tá? E teria como fazer as contas aqui. Só que não é isso que ele quer no problema, a gente para em N igual a 96.